Bom dia, turminha 402. Estamos aqui para mais um vídeo aula na matéria de História, onde iremos estar falando sobre migração no Brasil, a formação do povo brasileiro. Para quem já assistiu o vídeo aula de Geografia, deve estar estranhando um pouquinho. A Tiara falou de migração em Geografia e agora vai falar também de migração em História. Eu vou explicar para vocês por quê. Em Geografia, o tópico migração refere-se à mobilidade espacial da população. Como assim, tia? Vocês estão vendo esse mapinha que eu lancei aqui? Então, essa mobilidade espacial é o deslocamento, né, dos povos, do ser humano de um lugar para o outro. É a parte geográfica, né, esse deslocamento que se é feito, tá bom? E na nossa matéria de hoje, História, nós vamos falar da parte que relata o porquê dessa migração, os fatos que levaram a essa migração. Então, é a história da migração, ok? Vamos lá? Antes de começarmos também, a gente quer falar mais uma coisinha. Esse último tópico do nosso livro de História, ele é um pouquinho extenso. Então, o que a Tiara fez? Dividir esse tópico em 3 partes, tá? Como vocês poderão estar assistindo esse vídeo aula? Vocês assistem a primeira parte, dá uma descansadinha, faz um lanchinho, vai beber uma aguinha, entendeu? Dá uma pausazinha e depois vai para a segunda parte e sucessivamente para a terceira. Porque se vocês fossem direto, de repente poderiam se distrair com alguma coisa, não prestar muita atenção, né, que acontece, porque é uma experiência nova para vocês. Então a tia Yara achou melhor estar fazendo assim. A única coisa que eu peço é que vocês não deixem para assistir no outro dia. Como assim, Tiara? Assista o primeiro módulo do vídeo hoje. Vou assistir o segundo módulo amanhã. Por que, tia, não fazer assim? Porque vocês podem esquecer, né, o que eu disse no módulo 1, aí para pegar o módulo 2, de repente não entende muito bem. Assim, no mesmo dia, dando umas pausazinhas, vai ficar bem mais fácil para vocês, tá bom? Vamos então iniciar no nosso livro, na página 16. Acompanhem comigo, tá? Essa foto que aparece aí é a página 17, mas nós vamos ler primeiro a página 16. As migrações acontecem quando as pessoas se deslocam de um lugar para outro. Esses deslocamentos acontecem no passado e também ocorrem no presente. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. As migrações podem ocorrer dentro de um país ou entre países. A pessoa que sai do país de origem é chamada de emigrante. E quando chega ao novo destino, passa a ser chamada de imigrante. Lembram que nós vimos isso em Geografia? Então, há vários motivos para ocorrer migrações. Busca por emprego, fuga de guerras ou busca de uma nova morada por causa de desastres naturais no local de origem. Desconhecer a língua do país e sentir saudade da família e dos amigos que ficaram na terra natal são algumas dessas dificuldades enfrentadas pelos migrantes. Fazer novos amigos e ter oportunidade de uma vida melhor podem ser considerados pontos positivos de viver em um novo local. Há migrantes que não retornam para a terra natal. Contudo, há outros que não conseguem se adaptar e por isso retornam ao local de origem. Página 18. A formação do povo brasileiro. O Brasil é um país formado por diferentes povos e muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com os diversos grupos indígenas que habitavam o território, formaram o povo brasileiro. Os primeiros povos a chegarem ao território que mais tarde se tornou o Brasil foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, italianos, alemães, árabes, japoneses e muitos outros povos
Chegaram ao Brasil e se misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada, né? Então, a palavra miscigenada, né, quer dizer povos de diferentes localidades, etnias, né, que se misturam e dão origem a novos povos, como é o caso do Brasil, que é um país bem miscigenado, é um país bem diversificado nas suas origens. Indígenas, os primeiros habitantes, na nossa página 19. Antes da chegada de outros povos ao território que forma o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. No litoral, viviam grupos indígenas que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Os Tupinambá, os Tamoio e os Tupiniquim são exemplos de povos que falavam o tupi. Eles chegaram ao litoral, vindos da região amazônica, e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Os tupis chamavam esses grupos de tupuyás, porque eles não falavam o tupi. Entre os tupuyás havia indígenas Xavante, Caiapó e Caiacangue. Nossa página 20. Chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata, o que não ocorreu logo no início. Por isso, começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para atingir tecidos. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações, que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido. Este mapa aí, produzido por Giacomo Gastaldi em 1565, representa o corte e o embarque da madeira, Não por muito tempo os índios se deixaram, vamos dizer, escravizar pelos portugueses, Logo no início que eles começaram a aceitar a estar fazendo esse trabalho de derrubada e colocação nas embarcações do tronco do pau-brasil, eles recebiam em troca lembrancinhas muito bobinhas, tipo espelhinho, pente, colares, uns colares diferentes, coisas que eles não conheciam, Mas depois de um tempo, eles não mais aceitaram ser escravizados, ok? Então aqui a tia encerra a primeira parte desta nossa aula.